feto com a bacia e o útero da mãe, tá certo? O feto em relação à mãe. Dentro da estática fetal, que é a parte mais longa dessa parte da primeira aula de parto, a gente vai ter 6 estudos diferentes. A gente vai ter o estudo da apresentação, da situação, da atitude, da altura, da posição e da variedade de posição, tá? Então, ninguém precisa se desesperar ainda, porque a gente vai falar muito bem de cada uma delas, tá? Então, vamos começar com a apresentação. A apresentação é que a gente mais costuma usar, tá certo? No dia a dia mesmo, de falar de apresentação, falar de parto, a gente sempre precisa saber a apresentação. Ela vai ser a parte do feto que se apresenta à bacia. Então, vai ser a parte mais inferior do feto, que vai ser a primeira que vai entrar em contato com a bacia da mãe. Aqui a gente pode ter a apresentação cefálica, que é quando a cabeça do bebê está em contato com a bacia da mãe, que corresponde à grande maioria dos casos, e como eu falei para vocês, é a mais frequente, 95% vai ser a apresentação cefálica e, portanto, tem o melhor prognóstico. Já a apresentação pélvica vai estar o quadril do bebê, a pelve do bebê, em contato com a bacia, tá certo? Aqui significa cerca de 4% dos casos. E a córmica é o ombro do bebê. O ombro do bebê vai se apresentar à bacia da mãe, tá certo? Ele vai ficar nessa situação transversa, que é o próximo assunto que a gente vai ver agora. A situação vai ser a relação entre o maior eixo do feto com o eixo materno. Gente, o eixo materno sempre vai ser o útero, e o útero está sempre nessa posição em pezinha, longitudinal, tá certo? Então, vai ser sempre a comparação da posição do feto com o do útero, tá bom? Então, se a gente tem o bebezinho cefálico ou pélvico, ele vai estar em pezinho do mesmo jeito que o útero. Então, é uma situação longitudinal. Se esse bebezinho está assim, transverso, no caso de uma apresentação córmica, a gente vai ver que ele está deitadinho, então ele está transverso em relação ao útero, tá bom? E ele pode estar também oblíquo, que é uma situação intermediária em que ele está transitório, ele está indo de uma situação para outra, ele não costuma ficar assim por muito tempo, tá bom? E quando a gente fala em atitude, aqui a gente vai estar falando da relação das partes do feto com ele mesmo, tá certo? Aí a gente divide de acordo com a apresentação dele. Se ele tem uma apresentação cefálica, a gente vai pensar em um grupo de atitudes. Se a gente tem a apresentação pélvica, a gente vai pensar em outro, tá? Dentro da apresentação cefálica, a gente ainda divide as atitudes dele a depender do eixo. Se a gente fala de eixo antero-posterior, ele pode estar em flexão, assim, com o queixinho para baixo, ou deflexão, com a cabeça toda virada para cima. Tá certo? Se a gente fala em eixo látero-lateral, ele pode fazer esse movimento para os lados. E aí a gente vai denominar sincletismo ou assincletismo. Tudo isso a gente vai ver mais na frente, tá? Se ele está numa apresentação pélvica, a gente pode dizer que a atitude dele é pelvipodálica ou pélvica completa, se ele está com o quadril todo na pelve, tanto as nádegas quanto os membros inferiores, tá certo? A gente também pode dizer que ele tem uma atitude pélvica simples ou pélvica incompleta, quando ele não está com os dois. Então, ele pode estar ou só com as nádegas, que a gente vai dizer que é o modo de nádegas, também chamado de modo agripino, ou pés ou joelhos, tá certo? A nádega tá um pouquinho mais em cima e ele tá entrando já na pelve com os pés ou joelho. Gente, em relação ao prognóstico, o que é que a gente sabe aqui? A pélvica completa vai ter melhor prognóstico. Por quê? Dentre as pélvicas, tá? Ela vai ter melhor prognóstico porque sempre que a gente fala em parto de um bebê com apresentação pélvica, o medo da gente vai ser a cabeça derradeira. Vai ser que esse bebê passe todinho o corpo dele e quando chega na hora de passar a cabeça, ele fica preso na pelve. Então, se esse bebezinho tá com as nádegas e os membros inferiores tudo juntinho e ele conseguiu passar toda essa estrutura pela pelve da mãe, a chance da cabeça dele ficar presa depois é muito difícil, porque ele passou um conjunto de estruturas muito maior. Se ele passa só as nádegas aqui, depois ele pode prender a cabeça, tá? Então, a gente considera que a pélvica completa tem um melhor prognóstico, tá? Então, vamos voltar para a questão. Ele perguntou como se denomina a relação das diversas partes do feto entre si. A gente acabou de ver que se chama atitude, tá certo, gente? Questãozinha simples, questão bem conceitual, facinho de acertar, tá? Vamos para a questão 3. Foi uma questão que caiu no ano retrasado e perguntava qual apresentação cefálica apresenta o pior prognóstico para o parto vaginal. Veja que ele está falando das apresentações cefálicas. Então, vamos dar uma olhada. Aqui, ainda dentro do assunto atitude, a gente vai estudar melhor as apresentações cefálicas. Eu disse a vocês que tinha o eixo antero-posterior e o látero-lateral. Então, vamos estudar primeiro o eixo antero-posterior, tá? Aqui, a gente tem a atitude de flexão ou deflexão, como eu expliquei para vocês. Na flexão, que ele está com o queixinho virado aqui para baixo, qual vai ser o ponto de referência? Então, imagine esse bebê
desse jeitinho que ele tá aqui. Então, o ponto de referência dele, o que a gente vai tocar no toque vaginal, vai ser a lambda, que é a fontanela posterior, tá certo? Já a deflexão de primeiro grau, ele estava aqui embaixo e virou um pouquinho mais para cá. Então, a gente já toca na fontanela anterior. Por isso, o ponto de referência dele vai ser bregma, tá certo? A fontanela anterior. Se ele vira um pouquinho mais para trás, a deflexão de segundo grau, a gente já pega aqui, ó, quando faz o toque, a gente já pega aqui na fronte, tá certo? E se ele vira totalmente para trás, a gente vai dizer que é uma deflexão de terceiro grau, tá certo? Aí a gente vai dizer que ele está se apresentando de face, tá? A gente toca na face dele, tá certo? O que é que a gente vai ter aqui? Melhor prognóstico, flexão. Como eu disse a vocês, é o mais comum e tem o melhor prognóstico, tá? Pior prognóstico, deflexão de segundo grau. Por quê? Esse diâmetro aqui dá para ver pela foto que é um diâmetro maior. Ele vai se apresentar a pelve da mãe com um diâmetro maior, então o prognóstico vai ser pior. Na deflexão de terceiro grau, o prognóstico vai depender se o mento está anterior ou posterior. Se o mento dessa criança que está se apresentando de face, veja que todas elas estão se apresentando de face. Se o mento dela está viradinho para cima, anterior, que a gente também chama de mentopubis, esse prognóstico é bom. Ele vai conseguir desprender e vai conseguir passar, tá certo? Se esse bebê está tentando nascer com o mento posterior, o mento para o sacro da mãe, a gente vai dizer que ele tem um péssimo prognóstico, porque ele não consegue desprender. Como é que a gente faz para lembrar disso? É um bebezinho que está nascendo de cara para o mundo, literalmente. Se ele nasce de cara para o mundo, ele quer olhar para cima. Bom prognóstico. Se ele nasce olhando para baixo, ele não vai nascer, tá certo? Ele nasce de cara para o mundo, querendo olhar para o chão, ele não vai querer nascer, tá bom? Ainda dentro da atitude, na apresentação cefálica, agora a gente vai estudar o eixo látero-lateral, tá? O que é que a gente precisa ter em mente aqui? A gente vai se orientar pela sutura sagital, que vai ser essa sutura que está entre a fontanela anterior e a fontanela posterior e dividindo os dois ossos parietais. Aqui, a gente vai chamar de sinclitismo, quando a sutura sagital está exatamente equidistante entre o pubis e o sacro. Quando a gente tem um desvio da cabeça do bebê em relação ao pubis, se aproximando do pubis, a sutura sagital, a gente vai chamar de assinclitismo posterior. Aline, mas se ele está se aproximando da parte anterior, que é o pubis, por que é que eu chamo de assinclitismo posterior? Porque quando a gente toca aqui, ó, no parietal posterior desse paciente, desse bebezinho, tá? E, ao contrário, também, se ele desvia a sutura sagital em relação ao sacro da mãe posterior, a gente chama de assinclitismo anterior, tá bom? Vamos voltar para a questão. Qual apresentação cefálica apresenta o pior prognóstico para o parto vaginal? A gente já viu isso, já é uma questão bastante recorrente nas provas por aí afora. A pior prognóstico é a deflexão de segundo grau, tá? Questão 4, questão do ano passado. Em qual variedade de posição da apresentação de face o parto vaginal encontra-se facilitado com melhor prognóstico? Gente, é o bebezinho que nasce olhando para onde? Olhando para cima. Então, mento púbica, tá certo? MP não é mento posterior nesse caso. Como é que eu sei disso? É só olhar a outra alternativa. Então, se ele tem MP e MS, ele está dizendo mentopubis e mentosacro, tá certo? Se ele tivesse MP e MA, aí era mento posterior e mento anterior. A gente tinha que parar e pensar nessa questão para poder não errar, tá certo? Vamos estudar agora a altura da apresentação. Gente, a altura é onde está, em que localização da pelve, em que altura da pelve está a parte mais inferior do bebê, tá? Aqui a gente tem dois estudos diferentes, os planos de Rod e os planos de Deli. Nos planos de Rod, ele define 4 planos, tá certo? O primeiro é da borda superior da sínfise púbica até o promontório. O plano segundo é da borda inferior da sínfise púbica aqui até a segunda vértebra sacra. O terceiro é o estreito médio, então ele é naquele limite do diâmetro biespinhático. E o quarto já é aqui no cóccix, tá certo? Mais comum até do que os planos de Rod é o estudo dos planos de Deli, tá certo? Os planos de Deli, eles são mais minuciosos, então a gente usa mais ele na prática. Como é que a gente define ele? O plano 0 vai ser o plano 3 de Rod, que é no limite das espinhas, do estreito médio das espinhas ciáticas, tá? Então, sabendo que aqui é o plano 0, tudo que estiver acima
para dentro da pelve da mãe, a gente vai dizer numerar de forma negativa. Menos 1 é menos 1 centímetro acima, menos 2 é menos 2 centímetros acima. Da mesma forma, o que tiver para baixo, para fora da pelve, tá? Mais 1 é 1 centímetro abaixo do estreito médio, mais 2 é 2 centímetros abaixo do estreito médio, tá certo? Isso aqui é muito mais usado na prática, tá? Quando vocês verem partograma, vocês sempre vão ver o plano de Deli. E a posição, gente? Como é que a gente vê a posição? Aí a gente vai estar sabendo em que lado da mãe, direito ou esquerdo, está o dorso do bebê, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai usar as manobras de Leopold para definir a posição. No primeiro tempo da manobra de Leopold, o examinador vai palpar o fundo uterino e ver o que é que ele está sentindo ali. Se ele sentir, por exemplo, a nádega do bebê, como ele está sentindo aqui, ele vai definir que a situação desse bebê é longitudinal e a apresentação é cefálica, porque a apresentação é o que vai estar lá na pelve, né? No segundo tempo, ele vai passar as mãos nas bordas, nas laterais do útero da mãe, do abdômen da mãe, e ver em que local, se direito e esquerdo, em que lado está o dorso do bebê, que é o que vai definir a posição, tá? No caso desse bebezinho aqui, o dorso dele está do lado esquerdo da mãe, tá certo? Então, a posição dele é esquerda. No terceiro tempo de Leopold, ele vai pegar com a mão e apreender o polo que está na apresentação, tá? Então, ele vai tentar movimentar, fazer esse movimento lateral do polo de apresentação. Aqui ele consegue definir tanto a apresentação, se é cefálico ou pélvico, quanto se está ou não insinuado, porque se ele não conseguir mexer, é porque esse bebezinho já está insinuado. E no quarto tempo, o examinador vai virar de costas para a gestante e vai tentar colocar a mão entre a apresentação e o pubis dela. Se ele não conseguir botar a mão entre o pubis e a apresentação, é porque já está insinuado, tá? Então, vamos para a questão 5. Foi uma questão que caiu 2 vezes já, 2011 e 2012, 2 anos seguidos, exatamente a mesma questão. Perguntando qual o ponto de referência da apresentação cefálica defletida do segundo grau. A gente vai estudar isso agora, tá? Então, aqui a gente já entra no assunto de variedades de posição. Quando a gente estuda variedade de posição, é a relação dos pontos de referência do feto em relação aos pontos de referência da mãe. É aqui que entra aquele monte de sigla que um monte de gente se desespera quando vê, para a aula e deixa para lá. Gente, não é difícil, tá certo? Eu prometo a vocês que se vocês aprenderem, prestarem atenção direitinho aqui, vocês aprendem isso que não tem mais erro nunca mais, tá? Qual a principal coisa que a gente precisa saber antes de começar a estudar isso? Quais são os pontos de referência da mãe, tá certo? Então, a gente precisa pegar essa pelve materna aqui e imagina a gestante aqui na tua frente, deitada, e a gente vai sempre olhar para ela nesse sentido, como se a gente estivesse avaliando uma tomografia, tá? Esse daqui é o lado esquerdo dela, esse aqui é o lado direito, e em cima vai ser o anterior e embaixo posterior. Pode ver aqui, anterior tá o pubis e aqui posterior tá o sacro, tá? Sendo que as laterais a gente vai chamar de transverso. É só a diferença, é só essa, tá certo? O resto é tudo como se a gente estivesse avaliando uma tomografia normal. Em relação ao feto, o que é que a gente precisa saber? 2 pontos de referência principal. Fontanela anterior, bregma, e fontanela posterior, que é o lambda, tá? Além disso, a gente precisa saber da sutura sagital, que é essa linha de orientação que fica aqui entre os 2 ossos parietais e ligando uma fontanela à outra, tá certo? A sutura sagital é importante pra gente. Então, vamos ver quais são os pontos de referência. Se o paciente, o bebezinho, está com a cefálica fletida, uma apresentação cefálica com atitude fletida, quando a gente toca, a gente vai palpar aqui atrás, ó. Vai palpar a lambda, que está no occipital. Então, o símbolo da gente vai ser o O de occipital, tá certo? E qual é a linha de orientação que a gente vai se guiar? A linha mais próxima dessa região. Então, vamos pegar uma cola aqui. Se a gente está na fontanela posterior, a linha mais próxima é essa daqui, que é a sagital, que foi a que a gente viu agora, que era importante saber. E isso daqui, mais uma vez, melhor prognóstico e o mais comum, tá? Se ela está cefálica fletida em primeiro grau, então ele já está com a cabeça um pouquinho mais viradinha para trás. Quando a gente vai tocar, a gente já palpa aqui, ó, fontanela anterior, tá certo? Então, o ponto de referência da gente vai ser o bregma. E a linha de orientação, Aline? A linha de orientação vai ser essa daqui, ó, que passa pelo bregma. É a sagito, que é da sagital, metópica, que é essa daqui entre os 2 frontais, tá certo? Então, linha de orientação, sagito-metópica. Se ele vira um pouquinho a cabeça mais para trás, defletido em segundo grau, a gente já tem um ponto de orientação naso. Lembra que a apresentação de fronte
Então, o ponto de orientação da gente vai ser o naso. Então, vai ser o N, o símbolo, tá? E a linha de sutura, Aline, vai ser a metópica, é a daqui da fronte mesmo, tá? Se ele vira totalmente a cabeça para trás, numa deflexão de terceiro grau, o ponto de referência da gente vai ser o mento. Lembra que eu expliquei lá na hora de ver, quando ele ia desprender e não ia, mento anterior e mento posterior? É porque o símbolo da gente vai ser o M, porque o ponto de referência é o mento quando está na deflexão de terceiro grau, tá bom? E a linha vai ser qual? Nasofacial, ou nasal ou facial, que é aqui, tá certo? E quando ele está na apresentação pélvica? Quando a gente palpa, a gente sente o quê? O sacro desse bebê. Então, a gente vai botar como símbolo S e a linha de orientação, Aline, sulco interglúteo. É ali tudo que está do lado, tá certo? Se esse bebezinho está na apresentação córmica, de ombro, a gente vai palpar o acrômio e por isso o símbolo vai ser A, tá certo? E a linha de orientação da gente, o gradil costal. Se a gente está palpando o acrômio, vai ser aqui o gradil costal, tá bom? Voltando para a questão, qual o ponto de referência da apresentação cefálica defletida do segundo grau? A gente já viu, sem dúvida nenhuma, que é o naso, tá certo? É a apresentação de fronte. Aqui, ó, a gente já entra na parte de variedade de posição. Aqui, quando a gente vê essas siglazinhas daqui, já bate aquele desespero, a gente já quer largar a aula. Não larguem, gente. Preste atenção que dá para aprender isso e é mais fácil do que parece, tá? O que é que a gente tem que ver? No bebezinho que está com a cefálica fletida, com a cabecinha assim para frente, o que é que a gente vai ter? A gente já viu que se ele está com a cabecinha toda virada para frente, a gente vai palpar aqui o lambda, que a gente vai chamar de O, que é do occipital. Então, a gente vai simplesmente ver onde é que está o occipital desse bebê, em relação à mãe. A primeira letra é sempre o ponto de referência do bebê e as outras duas a posição em relação à mãe, tá bom? Então, se esse bebezinho daqui está com o occipital anterior ou posterior em relação à mãe? Tá mais anterior, tá mais lá perto do sacro, não é isso? E ele tá na direita ou na esquerda da mãe? Ele tá aqui mais próximo da esquerda. Então, ele vai ser um occipito esquerdo posterior, tá certo? Vamos botar a colinha da mãe aqui para ficar mais fácil, tá certo? Ele tá aqui, ó, para a esquerda e posterior. Então, ele tá aqui, ó, occipito esquerda posterior. E esse OET, onde é que está o occipito dele aqui? Ele está mais para o lado esquerdo também, e ele não está nem na frente nem atrás, ele está ali transversal. Então, ele vai ser occipito esquerdo transversal, aqui, ó, em relação à mãe. Esse outro daqui, ele já virou mais ao contrário. O occipital dele também está do lado esquerdo, mas ele está mais anterior, já está mais perto aqui, ó, do pubis. Então, ele vai ser occipito esquerdo anterior, gente. Teve dúvida na hora da questão? Desenha a pelve da mãe e não tem como errar. Só o que a gente precisa saber qual é o ponto de referência de cada atitude, tá certo? Então, vamos para a questão. Parturiente a termo, ao toque, revela tratar de uma variedade de posição SEA. Pronto, já bateu o desespero, né? Que é a variedade de posição. Gente, S é qual ponto de referência? É o sacro. Se a gente está palpando o sacro, esse bebezinho está com a apresentação o quê? Pélvica, não é isso? Então, já vamos desenhar o bebezinho pélvico aqui. Se o sacro dele está do lado esquerdo e anterior, então é exatamente esse bebezinho, ó. Ele está viradinho aqui perto do pubis, então está anterior e está mais para o lado esquerdo da mãe. Então, a posição que esse bebezinho está é exatamente essa, a variedade de posição. Aí ele pergunta, qual o quadrante uterino no qual se auscultam melhor os batimentos do coração fetal? Pronto, bateu o desespero de novo. A gente raciocina, é uma questão de lógica aqui, tá certo? Vamos dividir em 4 quadrantes esse feto. O que é que vocês acham que é melhor de auscultar? Aqui, no superior direito, em que está o rostinho dele e os membros. Aqui, no inferior direito, em que está as perninhas. Aqui, que estão as nádegas. Ou no superior esquerdo, onde está exatamente o tórax desse bebê. Gente, questão fácil de lógica, tá certo? Você só precisava saber aqui o que era o S. Sabendo que o S era o sacro, a gente desenvolvia todo o restante da questão sem problema nenhum, tá bom? Agora a gente vai para a última parte da aula de hoje, que é a parte do estudo do motor, tá bom? O motor, que é a força motriz, que é o útero da mãe, tá? Vamos para a questão. Questão de 2010. A contratilidade indolor intermitente do útero gravídico é chamada de... Vamos começar o estudo do motor para depois responder. O motor, a gente sabe que essa